Provérbios, capítulo 23. Conclusão dos 30 ditos dos sábios. Quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em que está diante de ti. Põe uma faca à tua própria garganta se estiveres com grande apetite. Não cobice todas as iguarias que te são oferecidas, porque podem ser enganosas. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tem bom senso. Os bens e o prestígio aparecem como num piscar de olhos, criam asas e voam pelos céus como a águia. Não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobice as iguarias que lá são servidas. Porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz, come e bebe, entretanto não fala com sinceridade. Vomitarás o bocado que comeste e desperdiçarás a tua cordialidade. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas suas palavras. Não mudes os antigos marcos divisórios de propriedade, nem invadas as terras dos órfãos, porquanto o Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e se colocará contra ti por causa deles. Submete teu coração à disciplina e inclina teus ouvidos à palavra de sabedoria. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara, ela não morrerá. Castiga tu mesmo com a vara, e assim a livrarás do Seol. Filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Grande será o meu regozijo quando os teus lábios que se expressarem com retidão. Jamais inveje os pecadores em seu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. É certo que sempre haverá um futuro e tua esperança não será aniquilada. Ouve, filho meu, e torna-te sábio e dirige teu coração pelo caminho. Não caminhe com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida, porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a intolerância os vestirá de trapos. Ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não despreze tua mãe quando for idosa. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as venda por preço algum. O pai do justo vai saltar de júbilo. Quem tem a felicidade de gerar uma pessoa sábia, com ele muito se alegrará. Que teu pai e tua mãe sejam muito felizes contigo, que exulte aquele que te deu a luz. Filho meu, dai-me o teu coração, e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. Como um assaltante, elas espreitam suas vítimas e multiplicam entre os homens o número dos infiéis. Para quem são os ais de pesar? Para quem são as expressões de profunda tristeza? Para quem as brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho quando cintila provocante no copo e escorre suavemente. No fim, ele ataca como a serpente e envenena como a víbora. Teus olhos verão coisas horríveis e tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Serás como alguém que dorme no meio do mar agitado ou deita sobre as cordas de um alto mastro. E dirás, feriram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertarei para que possa voltar a beber? Provérbios capítulo 24. A fé em Deus inspira e fortalece. Não tenha inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles, pois o coração dos perversos intenta violência o tempo todo e seus lábios só murmuram malignidade. Com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso e quem possui entendimento potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação e estratégia, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso, por isso ele fica sem palavras nas assembleias.
Quem urde o mal o tempo todo será conhecido como mexiqueiro. A intriga do perverso é pecado e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício. Porquanto ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria, aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Come o mel, filho meu, porque é bom, o favo de mel é doce ao paladar. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Não te embosque como faz o ímpio, junto à morada do justo, nem destrua o seu local de repouso. Pois ainda que um justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Se o teu inimigo cai, não te alegres com isto, e não exulte seu coração se ele tropeça, para que Yahvé, o Senhor, não veja isto, fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Não te aflijas por causa dos maus, tampouco tenhas inveja dos ímpios, pois não existe futuro para o perverso. A lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Teme a Yahvé, o Senhor, filho meu, e ao rei. Não te associes aos revoltosos, pois terão repentina destruição. E quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei pode provocar? Aqui segue uma outra seleção de ditos dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Quem declara ao ímpio, tu és justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Entretanto, para os que punem o culpado, haverá paz e conforto, e sobre eles virão muitas outras bênçãos. A resposta fraca é prova de sincera e fraterna amizade. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa. Então estarás à vontade para construir a tua família. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo, tampouco fales mal dele. Jamais diga, segundo me fez assim, lhe retribuirei. Devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, vi e tirei uma lição. Dormi um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-me, e a pobreza te sobrevirá como um assaltante, a tua mendigação como um ladrão armado. Provérbios capítulo 25. Outros conselhos de Salomão. Estes são outros provérbios de Salomão, os quais foram transcritos pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos, tentar desvendá-los, e a glória dos majestosos. A altura do céu, a profundidade da terra e o coração dos soberanos são lugares insondáveis. Tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te vanglories diante do rei, nem reivindiques um lugar entre as pessoas mais importantes, pois é muito melhor que o próprio rei te convide. Sobe até aqui, do que seres humilhado na frente das autoridades. Não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso teu oponente te desminta? Busca resolver tua causa diretamente com teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar e jamais recuperarás tua reputação. Maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Anel de ouro ou colar de ouro fino é a censura do sábio para o ouvido atento. Como o frescor da neve num dia de ceifa é o mensageiro fiel para quem o envia, ele reconforta a vida do seu senhor. Nuvens e ventos e nada de chuva, assim é a pessoa que promete, mas não cumpre. Com a paciência dobra-se um magistrado, e a língua macia pode quebrar ossos. Encontraste mel? Come o suficiente para que não fiques enjoado e o vomites.
teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não te enjoe de ti e venha a te odiar. Assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda é o perigo daquele que se diz mentira contra o teu próximo. Dente que balança e pé deslocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é ter de cantar com o coração entristecido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. É procedendo assim que amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e Yahvé, o Senhor, te recompensará. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida provoca olhar irado. Melhor é viver solitário num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia quando chega de uma terra distante. Fonte turvada e nascente poluída é o justo que se amedronta na frente do ímpio. Não é bom comer muito mel, nem buscar glória sobre a glória. Uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Provérbios, capítulo 26. Atitudes do sábio e do insensato. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que voaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Não responda ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responda ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. Pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Como prender uma pedra à tiradeira é conceder honra ao tolo. Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passam por sua porta. Como um cão que torna ao seu vômito é o insensato que repete suas tolices. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. O preguiçoso alega: há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rodando pelas ruas. Assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. A pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais, assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega: mas eu só estava brincando. Sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador encerra-se a briga. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira, assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos, descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Como uma camada de esmalte de prata sobre vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confies nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. Quem cava uma armadilha nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre as outras será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Provérbios, capítulo 27. As várias expressões da sabedoria.
Não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que hoje vai gerar. Se outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca, um estranho, e não as tuas próprias palavras. A pedra é pesada e a areia um fardo, mas a irritação provocada pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas juntas. O furor é cruel e a ira destruidora, mas quem resistirá diante do ciúme? Melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é saboroso. Como ave vagando longe do ninho, assim é o homem perambulando longe do mar. Perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Não abandones o teu amigo, tampouco o amigo de teu pai, nem vais à casa de teu irmão no teu dia atribulado. Mais vale o vizinho próximo do que o irmão distante. Filho meu, sê sábio, assim eu encontrarei a felicidade, saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa perspicaz percebe o perigo e busca refúgio. O incauto segue adiante e sofre todas as consequências. Quem concorda em ser fiador de uma pessoa que não conhece deve dar sua própria roupa como garantia de pagamento. Se acordas teu próximo logo ao romper da aurora com um grito de bom dia, este teu cumprimento soa como maldição. Goteira pingando sem parar em dia de chuva é a mulher ranzinza. São irritações muito parecidas. Detê-la é como tentar frear o vento, como conter o óleo com as suas mãos. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos, e quem trata bem o seu patrão será recompensado. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. Sheol e o Abadom são insaciáveis, assim como nunca se fartam os olhos da humanidade. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe. Mesmo que você espanque o perverso como grãos num pilão, a sua insensatez não se separa dele. Conhece bem o estado das tuas ovelhas e preste atenção aos teus rebanhos, porque as riquezas não são para sempre, e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. Quando o feno for cortado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for apanhado, as ovelhas te fornecerão lã para as tuas roupas e poderás comprar mais terras com a venda de teus cabritos. Tuas cabras fornecerão leite com fartura para que alimentes a ti mesmo, tua família e todos os teus servos.